Olá pessoal, bem-vindo a mais um Reaça e Comuna. E eu vim hoje muito natural, porque este é um governo que naturalmente tem tido um efeito maravilhoso, cada vez mais reconhecido. Só rindo. Pra não chorar, né? A gente podia estar aqui apresentando o programa chorando. Mas vamos rir. O governo Bolsonaro está tendo um efeito maravilhoso sobre o meio ambiente, sobre a humanidade como um todo. Tem sido... É maior do que o efeito borboleta, sem dúvida. Então vamos começar logo falando bem do governo, mas olha, antes de tudo, curtir aí, assinar o canal Poder 360 e compartilhar, né, gente? Porque a gente precisa do apoio de vocês. Efeito Bolsonaro, efeito maravilhoso, né? Que você vai falar, finalmente... Maior do que o efeito borboleta. Você sabe o que é o efeito borboleta? O que é? O efeito borboleta é uma teoria que diz que uma borboleta batendo as asas num canto do planeta pode causar um maremoto em outro canto completamente diferente. O Bolsonaro conseguiu superar isso, né? Quando queimadas em Rondônia fazem São Paulo ficar às escuras às 3 horas da tarde. Tinha gente em São Paulo acreditando que o mundo estava acabando. Não, aí eu vou te dizer o seguinte. Aí eu vou dizer o seguinte. Isso daí, olha, quem estava em São Paulo nesta semana passada aí, na semana passada, que presenciou, isso é tudo parente daquele cara lá do INPE, que foi demitido. É gente que distorce a realidade. Na verdade, não aconteceu essa escuridão durante a tarde. Isso aí é o problema dos satélites, as pessoas estão ficando impressionadas. O dia estava claro, o presidente está certo. Há um esforço de distorcer a realidade. A única pessoa que tem uma visão clara do Brasil hoje é o presidente Bolsonaro. Simplesmente o que vai acontecer, eu aposto como alguém do INEMET vai rodar. Instituto Nacional de Meteorologia. Que é culpado mesmo. A culpa é dos institutos, né? De que o desmatamento aumentou, que Rondônia está pegando fogo. O Brasil está em brasa e a culpa é dos institutos. Então alguém do Instituto Nacional de Meteorologia vai rodar. Eu, outro dia, inclusive, minha filha, ela estava com febre, o cara chegou, veio, mediu nada, estava dando 39,5, eu demiti o médico na hora. Falei assim, eu saio daqui, sou irresponsável. E quebrei o termômetro. O cara é irresponsável. O errado é quem mede. Certo é o Bolsonaro que estimula o desmatamento e as queimadas. Agora, eu quero dizer que vocês que acharam que São Paulo estava escura naquela tarde, vocês todos estão ligados ao PT, estão aí sugestionados. Olha aí, olha as imagens. Olha as imagens, como diz o Datena. Isso não aconteceu. Isso aí, a Terra é plana. E qual é a outra tese boa que tem, além do terraplanismo? Sei lá. Do criacionismo, também... Enfim, isso não aconteceu. Isso aí foi uma impressão, uma alucinação coletiva. Provavelmente os bolsominions vão fazer essa reação que o Mário está tendo, né? Vão pegar, dizer que isso não aconteceu, que isso é um fenômeno normal, que já ficou, São Paulo já ficou 3 horas da tarde de noite. Isso sempre aconteceu no Brasil. Isso foi o PT. Culpa do PT. Isso é culpa do PT que deve ter feito uma manifestação e queimado alguma coisa, um pneu em algum lugar e para escurecer São Paulo e botar a culpa do Bolsonaro. A culpa é de quem elegeu um monstro desse presidente da República. Bom, vamos lá para o próximo, né? À toa na vida é uma musiquinha que, finalmente esse programa... Isso é o ministro do meio ambiente, contra o meio ambiente. Eu chamo ele ministro contra o meio ambiente, Ricardo Salles, que não tem mais o que fazer, né? Vive à toa e não sai do Twitter, como quase todos os ministros do Bolsonaro. Tá achando graça? E aí ele fez uma paródia da música Banda para ironizar o Chico Buarque e o jornalista Glenn Greenwald. Cadê? O juiz Sérgio Moro, por exemplo, foi eleito o homem do ano, o homem que faz a diferença. E hoje a gente sabe que tipo de diferença ele andou fazendo nas sombras. Quero prestar minha homenagem, minha solidariedade aos jornalistas do Intercept. E aí o ministro falou, estava à toa na vida e o Glenn me chamou para ver o hacker passar o Paris, meu amor, né? Fazendo chacota com o fato de que Chico Buarque, um dos cantores brasileiros mais conhecidos no mundo, tem um apartamento em Paris. Olha, primeiro, gente, há muita má vontade contra o governo, porque nós temos um ministro do meio ambiente que nós vimos anteriormente, São Paulo está cada vez melhor,
As noites em São Paulo estão cada vez melhor, estão começando cada vez mais cedo. 3 horas da tarde já é noite em São Paulo. Isso tudo já é um mérito, porque a vida noturna em São Paulo está começando mais Ai, cedo, meu Deus graças do a céu. esse ministro. Em segundo lugar, o ministro tem talento musical, entendeu? E o presidente é disciplinado. O presidente pediu outro dia para fazer um troca-troca e ele, nessa coisa de fazer troca-troca, já está trocando a posição dele de O ministro. dia pela mesmo. noite. O dia pela noite e está trocando a posição O que eu achei de engraçado ministro é a pra- burrice desse ministro, que com isso ele divulgou ainda mais o vídeo do Chico Buarque detonando o Moro e homenageando o jornalista do Intercept. Mas o fato é que ele está trocando a posição de ministro para a posição de letrista. Aliás, um letrista muito bom. Parabéns, ministro. O senhor, como letrista, está fazendo um grande trabalho no ministério também. Parabéns. Tadinho, o seu papel tá cada dia mais difícil, né, Mário? Mais fácil, o governo está cada vez melhor. Ah, bom. Vamos pro Que mais? próximo aí. O Coringa. Coringa, você está falando daquele bandido? Não, eu estou falando do presidente do COAF, que quando era funcionário da Receita, era utilizado pela Lava Jato para vazar informações confidenciais de cidadãos brasileiros. E aí o Moro se tornou ministro da Justiça, levou o cara para o governo, o mesmo cara, que agora é presidente do COAF. Gente, é uma disfarçatez sem tamanho. Ah, você está falando do Coringa da Ele carta. tem dupla função. Ah, dupla função. a carta que tem duas funções. Isso, Não, exatamente. porque o Coringa é aquele personagem que lutava contra o homem da capa preta, o Batman. No caso, é um Coringa aliado era um do vilão. Batman. Não, mas essa aí, olha, eu não concordo com esse título, porque ele não era o Coringa, porque o Coringa era o inimigo do Batman, a não ser que você esteja querendo dizer que o Batman era aliado do Coringa, o que é muito grave, é uma revelação muito séria que você está fazendo do mundo da história de quadrinhos, independente da questão da Lava Jato, porque você está dizendo que o Capa Preta era amigo da bandidagem, é muito sério. Mas voltando aqui à questão da Lava Jato, Sim. é realmente preocupante que possa haver essa série de revelações do Intercept mostram que fronteira entre a atuação institucional, que na verdade é o objetivo central da Lava Jato, investigar os limites, né, do que se podia fazer ou não se podia fazer, no próprio exercício da Lava Jato, parece que houve ultrapassagens, né? E isso é grave. É grave. Como é que você pode ter um funcionário lá dentro do COAF vazando informações sigilosas sobre cidadãos para a Lava Jato e aí depois ele é recompensado como presidente da mesma instituição? Gente, como é que pode um negócio desse? Isso só mostra que o ministro Moro está certo, que realmente não tem que aprovar nenhuma lei de abuso do poder, porque isso não acontece no Brasil. Leiam tudo ao contrário. Tudo que ele falar, vocês entendam ao contrário, tá Não, bom? ministro- Aí vai ficar O corretíssimo. ministro está certo, não tem abuso de poder. Isso não é abuso de poder, isso é abuso de poder? Não, imagina! Então, vamos lá. E lê tudo ao contrário que ela fala, viu? Vamos lá para o próximo. Cara contra o muro? Quem é que botou a cara contra o muro? Tucanos de São Paulo contestam e querem impedir Alexandre Frota no PSDB. Os tucanos da velha guarda, da não Mangueira. querem o Frota lá como se o partido tivesse... Bom, pornô pro pornô, o Dória também fez um. Então, assim, não vejo qual é o problema. Vai piorar o PSDB a entrada do Frota? O PSDB é bom? Já acho que vai até dar um tom assim, picaresco ao tucanato, que é tão sem graça, né? Eu acho que ele traz assim, aquela testosterona que faltava ao PSDB em São Paulo. Eu achava o PSDB aquele partido assim meio... Broxa? Eu não diria broxa, mas um partido assim meio a bomba, assim, né? Aquela coisa assim, aquele partido assim... Então o Frota traz virilidade ao PSDB. Mas não, eu gosto muito do governador Alckmin, mas o governador era mais frequentar igrejas e tal. E você vê Ele é anestesista, né? Não é assim. Era anestesista. Agora o governador Alckmin, o governador Dória, você vê que ele é uma pessoa que gosta muito de ter um governo muito participativo, cercado de pessoas e com muita gente ao lado e tudo mais. É uma pessoa que tem um governo assim que é mais assim
de agregar, né? E o Frota também tem esse estilo de ser muito ativo Ele também. tem isso aí, já estou entendendo bem essa metáfora, né? Não, eu tô fingir falando que não. do estilo administrativo dele. Não, eu acho, e ele vai trazer eu essa... acho, sinceramente, que é o fundo do poço para os partidos brasileiros estarem disputando Alexandre Frota. Mas cada um, cada qual, né? Eu prefiro votar em partidos de esquerda. Vou fazer um vocês sabem elogio disso. aqui ao Alexandre Frota, porque eu vi a entrevista dele no Roda Viva e eu acho um ponto importante que esse pessoal que foi eleito pelas redes sociais, nesse fenômeno esquizofrênico da eleição de 2018, ele represente um ponto de conversão do pessoal que veio naquela retórica vazia e que esteja entrando num ponto de reflexão. Qual é, Mário? No Roda Viva, o Alexandre Frota disse que está sendo vítima das pessoas mais radicais da extrema-direita. O que o Frota fez? O Frota foi no Museu de Arte de São Paulo para dar porrada em uma pessoa que estava fazendo uma exposição de arte lá dentro. Quem é ele para falar de radicalismo de extrema-direita? Aquele brucutu que foi querer dar porrada em artista plástico porque não concordava com a exposição de arte. Mas tem que entender o Frota. O Frota, 2019, no segundo semestre, ele é, antes de tudo, um ator. Ou será que é porque ele não conseguiu o carguinho no governo Bolsonaro? Não, ele é um ator. Ele agora está estreando um novo personagem que é Frota, o Homem Sensato. Frotinha, paz e amor. Ele como personagem é um personagem que eu acho melhor do que esse. Ele tá agora, ele deixou de ser o vilão e agora está sendo o mocinho. Tá. Quem não te conhece, que te compre, ou seja, o PSDB. Próximo. Mund. Que isso? Mund é a tradução, olha aqui, vamos colocar aqui. Eles chamam, boçal em alemão, que foi com uma imprensa alemã. Bolsonaro Bolsal. Chamaram o presidente na televisão alemã, numa sátira de Trump do samba e boçal de Ipanema. Boçal de Ipanema eu acho perfeito. O problema é o seguinte, a Alemanha está cada vez mais decadente, entendeu? E é um país eco. Ai, desculpa. A Alemanha é um país. Ai. O país. Bom mesmo é a Argentina do Macri. Bom é os Estados Unidos. O presidente, quando se aliou aos Estados Unidos, é o Trump. Aí agora esse pessoal da Europa, entendeu? A França, com esse presidentezinho aí francês, esse pessoal do Canadá também, bate nele. Entendeu? Porque ele tá do lado do 01, que é o Trump. E aí esse pessoal tá com inveja dele e fica batendo nele, atacando ele, chamando ele de boçal. O que ele tem de boçal? Tem mais. In Brasilien regiert ein Fiesling, mag Polizei und Militär und ballert gerne mit Gewehr die Ureinwohners vom Amazonas. Die müssen weg, egal was soll's, für Ackerbau und Tropenholz, der Bolsonaro. Que mico, hein, Mari? E teve mais. A embaixada alemã no Brasil reagiu à frase do Bolsonaro dizendo para Angela Merkel: tome esse dinheiro e salve as florestas da Amazônia. Quando a Alemanha anunciou que não ia dar mais o dinheiro para o Brasil, para a Amazônia, ele disse isso: tome esse dinheiro e salve as florestas da Alemanha. E aí o que a embaixada brasileira, a embaixada alemã no Brasil fez? Colocou um vídeo mostrando as florestas da Alemanha. Tomou, papudo? Como é que uma pessoa fala do que desconhece, velho? A Alemanha tá com medo do Brasil, porque o Brasil, em breve, hein? Eu acho até o final do ano, nós vamos estar ultrapassando a Alemanha em todos os campos. E o presidente não aguenta esse 7-1, até hoje ele não engoliu. Entendeu? Esse pessoal aí tá com essa prepotência aí desse 7-1, eles estão com esse salto alto, o presidente, ele não gosta daquele 7-1, ele vai devolver esse 7-1, e isso tudo tem a ver com futebol. Esse tipo de pensamento que acha que tudo é futebol realmente é pobre, né, Mário? Porque a Alemanha dá de 7-1 no Brasil em quase tudo.
quase tudo. Se deu no futebol também, é apenas um detalhe. Tá dando até em floresta. Olha que bizarro. Isso é um mico, meu amigo. O seu presidente não é um mito. Ele é um mico que tá fazendo o Brasil passar no mundo todo. Um mico. Vamos ver o Palmeiras aí, nós vamos pegar esse Eu Bayern. esse negócio de Palmeiras, por exemplo, pra mim não passa de truco de marketing. Como o Lula era corintiano, o Bolsonaro escolheu torcer pelo Palmeiras. Isso é mentira, esse cara é do Rio de Janeiro, nunca torceu por time de São Paulo. Balela, papo furado. Tá difícil, viu, gente? Tá muito difícil. Nós temos um governo maravilhoso, um presidente cada vez mais sensato e equilibrado, que vai ser atacado por países periféricos como a França, a Alemanha, o Canadá. E o que a gente pode fazer? Uai, pegar Agora, o apoio de países... Aqui a Argentina, esse truculento desse candidato, desse Fernandes aí, falou as maiores barbaridades contra o presidente. Esse pessoal da Venezuela não para de pegar no pé dele. Esse Paraguai fica criando problema pro presidente. O presidente, coitado, tá aqui governando só fala coisas equilibradas e as pessoas só criando problema para ele. Como eu falei pra vocês, tudo que ele falar, você se interpreta ao contrário. Olha a bolsonarice. Qual é? Continuando o mesmo assunto, Bolsonaro engana-se, critica a Noruega, porque a Noruega também deixou de dar dinheiro ao Brasil por conta de que o Brasil tá pegando fogo, né? Estão destruindo a Amazônia toda com o aval do governo Bolsonaro. E aí os países estão tirando o dinheiro que davam para a conservação da Amazônia. Agora foi a Noruega. Aí o Bolsonaro, para atacar a Noruega, mostrou um vídeo da Dinamarca. É mesmo? Sim. Mas isso daí, sabe o que é? Tem muita má vontade contra o governo. Meu Deus, é a terceira vez que ele fala isso hoje. Mas é muita má vontade, porque o presidente fez isso deliberadamente. Porque os estudantes têm uma grande dificuldade de geografia. E o ministro Weintraub já constatou isso. Então ele... A pronúncia dele como é? Weintraub. O nosso ministro da Educação, ele Weintraub, aquele do Singing in the Rain, ele falou, presidente, nós precisamos melhorar o conhecimento dos nossos estudantes sobre a geografia mundial. Então ele fez essa pegadinha aqui, entendeu? De propósito, o presidente faz tudo de propósito. E aí agora todo mundo sabe qual é a diferença entre a Noruega e a Dinamarca, que ninguém sabia ali na foi Península didático. O Escandinava. erro do presidente. Não foi um erro, não. Se você mandar o Bolsonaro apontar a Noruega no mapa, ele vai botar o dedo em cima da Índia. Ele fez isso aí, hoje isso viralizou, ficou uma confusão e o resultado? Hoje as pessoas sabem. Graças a quem? Ao presidente Bolsonaro, o maior professor de geografia que esse país já teve. Ai, Jesus, me poupe, meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Vamos lá? Bom, nós vamos agora tratar do nosso Mídia e Poder. Jornal Nacional. Para Bolsonaro e Lula e dá lição ao presidente sobre reflorestamento. Você pode tratar? Foi o tom inédito, né, que o Jornal Nacional deu. Eu li depois na internet, porque realmente eu abro mão de ver o Jornal Nacional. Mas, enfim, eles pegaram frases do Lula dizendo assim, nós não queremos que outros países se metam, a Amazônia é nossa, não queremos que os outros países deem palpite sobre como conservamos a Amazônia, para comparar com o que o Bolsonaro agora está fazendo, dizendo assim, eles querem meter o bedelho na Amazônia. Isto é uma falsa simetria, Mário. Isso é uma falsa simetria. Quando o Lula falava que não queria que os outros países metessem o bedelho na Amazônia, era para protegê-la. O Bolsonaro fala isso para atacar a Amazônia. E eu acho lamentável que a Globo continue fazendo esse papel de colocar o Lula em tudo que é discussão. Parece até jornalismo meme, né? Aquele meme que aparece assim, que tem qualquer discussão e chega alguém e fala, mas e o PT? E o Lula? O Lula não tem nada a ver com o fato de que em um ano de governo Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia, as queimadas na Amazônia aumentaram 70%. Que negócio é esse? Virou um inferno na Terra. Eu acho que assim, é muito difícil fazer comparação, acho na essência, é muito difícil fazer a comparação entre 8 meses do governo Bolsonaro com 14 anos do governo do PT, do Lula e da Dilma, porque você não tem uma série histórica em qualquer campo que permita uma comparação. Então, assim, a comparação em si já seria, do ponto de vista estatístico... Desonesta.
desonesta, inclusive porque é desfavorável ao Bolsonaro nesse caso, porque seria desfavorável porque o índice agora está muito elevado. E poderia ser sazonal, poderia ser temporário, e talvez se ele ficasse 8 anos, talvez ele exibisse em 8 anos índices melhores até do que o do PT. Então, e a única maneira de você comparar efetivamente uma coisa com a outra seria a eficiência do governo Bolsonaro, jornalisticamente falando, seria através de números objetivos. Porque as declarações, o que foi importante foi o que foi feito e não foi apenas o que foi dito. Porque foi o que foi dito e depois o que aconteceu. Porque se você teve uma política que você disse coisas e o resultado do que você falou foi políticas de preservação, bom, aquilo ali significava a defesa da Amazônia. Se você falou coisas e aquilo ali foi a devastação da Amazônia, o que você falou foi para devastar a Amazônia. Bom, está muito prematuro qualquer conclusão a essa altura do campeonato. Então, eu acho realmente que é natural, todos os setores erram, nós erramos, nós somos humanos, às vezes... a mídia também é. A mídia também erra. A Globo, infelizmente... Não há necessariamente má vontade. É má vontade, é má vontade. O que aconteceu, na verdade? Semana passada, Lula deu uma entrevista a Bob Fernandes, onde fazia altas críticas à Globo. E a Globo, como vingancinha, resolveu colocar isso no Jornal Nacional. Sabe? Uma coisa absurda, completamente não jornalística, de comparar uma pessoa que defendia a Amazônia como era Lula, inegável, com uma pessoa que acha que a Amazônia não é importante, que desmatamento é bom. Fatos, né? Vamos trabalhar com fatos. Bolsonaro, ontem tinha gente nas escolas de Rondônia de máscara, porque o estado está pegando fogo. O mapa mostra incêndios no centro-oeste até o norte inteiro. Então, isso aí são fatos. O que a Globo vai fazer agora? Vai também mandar demitir o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o diretor do INPE? Vai aderir ao bolsonarismo para atacar Lula? Porque isso não é jornalismo. Bom, esse negócio do incêndio é culpa do PT. Vamos pro próximo. Tem mais mídia e poder essa semana? Tem mais? A imprensa oficial? Isso aí foi uma coisa absurda, você não imagina. É o general que falou, o novo general, o presidente do Exército Brasileiro de Comunicação, a empresa? Não, é ainda aquele que você gosta, que apareceu um jornalista na coletiva. Você vê como são agora, né, as coisas. Antes era super difícil a gente tirar uma credencial para o Palácio do Planalto. Agora um jornal que não tem nenhuma credibilidade, que espalha fake news, chamado Folha Poder, uma coisa assim, colocou um repórter para levantar a bola para o general porta-voz do presidente cortar e atacar o Maranhão. Gente, é escandaloso. O cara simplesmente foi posto lá para levantar a bola e fazer com que o general criticasse o Maranhão. Dá uma olhada. Trago hoje 2 perguntas feitas pelos brasileiros. A primeira é do Eduardo da Silva Costa, do Maranhão. Eu tenho 29 anos, sou pai de família e desempregado. Gostaria de alertar sobre o total abandono do nosso estado sobre o governo de Flávio Dino e de governos passados. Sofremos com as piores estradas, pior educação, pior saúde e pior segurança. O que pode ser feito pelo governo federal para ajudar a mudar nosso estado para algo digno de seres humanos? Obrigado pela tua pergunta. O governo federal vem desencadeando uma série de ações. O que você acha disso, Mari? Você acha honesto o governo federal plantar um jornalista numa coletiva para poder falar mal de um adversário político? Sinceramente. Mas sinceramente, eu acho o seguinte. Enquanto eles brigam entre eles, quem ganha é o povo. Eu acho que na democracia... Eles brigam entre eles? Quem são eles? Eles, os poderosos. O Bolsonaro briga com o Flávio Dino, o Flávio Dino briga com o Bolsonaro. Também não vamos canonizar o Flávio Dino, não. Dizer que o Flávio Dino é santo, que ele é perfeito, que o Maranhão é uma maravilha, que está tudo certo. O fato é, a discussão sobre o Bolsonaro é muito boa. A discussão sobre o Flávio Dino é muito boa. Se o Flávio Dino vai lá e bota... Peraí, não é disso que se trata. Não, eu estou dizendo o seguinte. Também deve ter jornalista plantado lá no Maranhão para perguntar para o Flávio Dino
coisas contra o Bolsonaro. Nunca porque vi. ele Mas tem então você tinha que ter trazido. Eu não sei, mas você acha que a imprensa local do Maranhão é É completa? tudo do Sarney, meu amigo. Acorda a Não, Globo no não Maranhão. tem. O Não, Maranhão, peraí. No Vamos Maranhão a Globo é do Sarney, o principal jornal do Maranhão é do Sarney. Tá O que você bom. tá falando, não tem, velho? Não tem nenhum blogueiro que é ligado ao Flávio Dino Sei no Maranhão. lá, mas ele, não Então tem, também mas ele não tem lugar na principal emissora do governo e não tem acesso. Não tem lá, não tem. Eu quero, gente, vamos acreditar o seguinte. O Flávio Dino, gente, é um cara que não usa o poder do governador de qualquer maneira, não. Ele é um santo ser humano que não usa o jogo da política. Peraí, bora bater boca aqui. Eu nunca vi nada disso antes. Na minha vida profissional, no Palácio Planalto. Eu nunca vi um jornalista ser plantado dentro de uma coletiva de imprensa da Presidência da República para levantar a bola pro Mas eu acho isso democrático. Nunca vi. Quando os governos da Dilma e do Lula chamavam os blogueiros para entrevistas coletivas. Eram plantados. Como é que se diziam? E o que é que falavam? Blogueiro surdo, blogueiro pago e tal. Mas era direito do PT fazer e é direito do governo. Se o governo se articulou, desse o nome que se quiser para colocar o rapaz ali, e o rapaz emprestou a sua face, a sua história, a sua biografia para prestar esse papel, primeiro, direito dele, não tem ilegalidade e faz parte do jogo. Agora, isso é feito em São Paulo, provavelmente pelo governador Dória, no Rio Grande do Sul pelo governador do Tucano, em Goiás pelo governador Marconi Perillo, também Acabou não vamos. O jornalismo. Virou agora assessoria de imprensa, que é o que esse rapaz fez. Assessoria de imprensa. Eu sou blogueiro independente e nunca fiz esse tipo de papel. Você não fez. Você pode responder por você. Agora, você me dizer que lá, o Rui Costa, na Bahia, não tem lá uns blogueiros lá dele lá que falam bem dele? Claro que falam. Dentro da nossa presidência da República, esse tipo de desonestidade intelectual. Eu queria ver se tiver. O assunto não era o Flávio Dino. O problema não é só o Flávio Dino. Eu acho que isso daí é a politização das coletivas. Essa politização, que era uma coisa que primeiro acontecia no município, lá nos Grotões, depois começou a acontecer no governo do estado, o que você está falando, eu concordo contigo, isso foi federalizado agora no governo Bolsonaro. Isso é uma novidade. Meu amigo, eu como blogueiro independente, não tenho nem credencial. Exato. Não tenho nem credencial para ir na Câmara, não tenho credencial para ir no Senado, muito menos para fazer pergunta para o general. Então me dá aí a credencial para eu ir lá também fazer pergunta. Não, você tem razão. Essa técnica aí de usar a fábrica de fake news, né? Fábrica de fake news não é mais blogueiro sujo. Não é mais blogueiro sujo. É fábrica de fake news a serviço do bolsonarismo. Vamos ser justos. Isso aí é uma coisa que sempre aconteceu nos Grotões, depois aconteceu nos governos estaduais e agora foi elevado à categoria do Palácio do Planalto. Isso é uma novidade. Porém, isso sempre existiu. Ponto final. Em todos os partidos de todas as tendências. É a nova era. Vamos pro quiz? Vamos pro quiz. Comemorar o assassinato de um ser humano, como se fosse a final de um campeonato, a Copa do Mundo. Relate o episódio e faça o seu comentário. É reaça ou comuna? Não, foi o governador do Rio, né, que eles fizeram uma ação lá, um rapaz tinha sequestrado um ônibus com uma arma de brinquedo, o atirador de elite matou o sequestrador e o governador do Rio foi filmado saindo do helicóptero, pulando como se tivesse sido gol de Pelé na final da Copa do Mundo. Eu acho absolutamente reacionário e também falta de compostura do governador, do chefe de Estado, sair comemorando a morte de quem quer que seja bandido, seja vítima, de quem quer que seja, né? Isso, para mim, diz muito mais a respeito do governador do que da vítima, né? Da vítima não, do sequestrador. Diz mais a respeito do governador do que do sequestrador. Porque qual seria a postura de um governante? Dizer assim, olha que ponto nós chegamos, de precisar que um sequestrador seja morto. Esse tipo de discurso é que deve acontecer numa democracia. E não um cara... um idiota como esse governador sair pulando, celebrando a morte de uma pessoa, seja ela quem for. Eu sempre digo, nós de esquerda, nós defendemos os direitos humanos dos bandidos, dos policiais e
das vítimas dos policiais bandidos. O problema da direita é que só defende os direitos humanos do policial bandido. Assim não dá. Quem que afinal tem bandido de estimação? Concordo com os direitos humanos, mas em relação ao governador, o senhor foi, parabéns, muito comuna, um dos gestos mais comunistas que eu já vi na minha vida, me recordou muito, inclusive, o fuzilamento da família do czar Nicolau II, que deu início àquela grande experiência comunista da União Soviética. Eles pegaram a família toda, os meninos, todo mundo, levaram para o sótão e fuzilaram eles todos. Depois saíram comemorando, porque eles tinham feito uma coisa maravilhosa, que era banir aquela família Romanov da história da Rússia. Então, já há precedentes, governador. E no caso, eles não tinham sequestrado ninguém, eles eram só apenas czares. Bom, eu não tenho nem o que rebater. Como ele comparou o Witzel a pessoas que fuzilam crianças. Mas é uma PEN comunista isso, eu só quero dizer isso. Ex-COAF no Banco Central. Isso é reaça ou comuna? Bom, sabendo que, como vocês viram antes, o presidente do COAF foi auxiliar do Moro na Lava Jato vazando informações confidenciais, tá na mesma. Isso aí é só para tapear. Reaça. Ele foi para o Banco Central? Reaça. Não, mas tanto faz. Não, mas a pessoa não foi para o Banco Central, não foi o mesmo funcionário, foi? É o presidente, ele é o presidente do COAF. Aquela pessoa que ajudou a Vaza Jato, hoje é o presidente do COAF. Se o COAF vai para o Banco Central, se vai para esse cara, vai junto, Não vai ser um funcionário do Banco Central. Ah, é? Vai mudar? Vai mudar. Ah, então, mas eu acho que eu não tenho nenhuma fé de que os órgãos fiscalizadores funcionem no governo Bolsonaro. Então, para mim, qualquer atitude que eles tomarem em relação ao COAF é reaça. Bom, eu acho muito comum, porque eu acho que é um centralismo burocrático importante e cada comissário tem que ter a sua estrutura. E agora vai ficar no comissariado do Banco Central, a estrutura do COAF, como, aliás, nos países desenvolvidos, na Alemanha, em outros países. A Alemanha não era péssima antes? Não. Olha a contradição. O quê? Você falou mais cedo que a Alemanha estava em franca decadência. A Alemanha está em franca decadência, mas ainda preserva algumas coisas boas. Tá bom, peguei. Não, eu tenho pé. Não, tá decaindo, mas ainda tem coisa boa lá. Bom, agora, o Paulo Guedes, o nosso querido ministro Paulo Guedes, segundo vazamentos do site Intercept, na verdade a matéria da Folha de São Paulo, ele foi... Poupado. Eu não diria poupado, mas houve uma investigação da Lava Jato de Curitiba e ele teve um pagamento para uma empresa que era meio suspeita, completamente suspeita. 2 outros que fizeram pagamento para lá foram investigados e ele não. Você acha isso reaça ou comuna? Uai, aparelhar a investigação para mim é super reaça. Você acha reacionário? O que? Aparelhar a investigação? Vai ter um critério seletivo. Não ter 2 pesos, 2 medidas. Eu sei que você vai sacar a carta da União Soviética na resposta, mas você não pode ter 2 pesos e 2 medidas em investigação. E essa sempre foi a nossa crítica à Lava Jato. Os 2 pesos e 2 medidas. Bom, eu acho super comum, não por causa da questão da União Soviética, que parece que é o único argumento que eu tenho, embora tenha sido a única experiência real de comunismo na face da Terra. Mas eu acho que ele sequer foi investigado, gente. Entendeu? Ele sequer foi investigado. Então... Não é nem reaça nem comum. Ele não foi investigado. Não há nem o que tratar. Eu não sei nem porque esse assunto está aqui. O ministro Paulo Guedes, desculpe, o senhor não foi investigado. Eu não sei nem porque que teve essa matéria. Num regime perfeito, essa matéria teria sido o quê? Censurada, porque é uma matéria que não faz sentido. Gente, eu tô ficando com sono, chega, né? Vamos encerrar o programa por aqui. Vou dormir que já são 3 da tarde, já tá começando a anoitecer. Em São Paulo. Tchau, até a próxima semana. Beijo.